Olá, minha flor, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui no meu canal. E hoje eu trouxe para você esse risco desse delicioso pudim e essa belíssima rosa. Ficou muito bonito, né? Eu adorei pintar essa rosa. Amei a cor que eu usei, você também vai gostar. Confira aqui comigo no vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o risco e o guia de cores para você estar pintando e me marca lá no Facebook, no Instagram, posta lá e me marca que eu vou ficar muito feliz em ver a sua pintura, o seu trabalho, tá certo? E se você não é inscrito aqui no meu canal, a hora é agora, se inscreva, né? Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que gosta de pudim ou de rosa e mais, e que gosta de pintura, né? Deixa seu joinha porque esse vídeo é gratuito para você. E vamos pintar agora, né? Vamos usar o pudim e vamos usar rosa. Nossa, adorei essa rosa. Vem comigo, minha flor. Olha, minha flor, então aqui tá o risco do pudim. Ele tá numa superfície que é a mesa, então eu vou começar por essa mesa, que a gente chama de chãozinho, né? Ele tem aqui uma espátula, e nessa partezinha aqui da espátula, eu coloquei um pedacinho só de fita crepe, para a hora que eu for fazer a espátula, eu não invadir aqui a costura do pano, porque eu não pinto ali, né? E desse lado também, coloquei aqui um pedaço de fita crepe, porque que tem as folhas, né? E aqui o chãozinho, o sombreado também, ele vem um pouquinho mais pra cá. Então, para não invadir aqui a costura, eu coloquei essa fita crepe. Nesse chão, nessa superfície que é uma mesa, eu vou usar o verde bebê, o aquamarina, se precisar um pouquinho do cinza ônix e se precisar um pouquinho do verde pântano. Nos lugares mais fechadinhos, onde tem mais profundidade, no caso seria aqui entre as folhas, que é o lugar que entra menos claridade nesse risco, tá certo? Vou estar usando aqui também o diluente para tinta de tecido. Tanto as tintas como o diluente eu uso da marca Acrylex, tá bem? Então, eu já coloquei aqui o diluente no pratinho, mas se você não tiver o diluente, você pode estar usando o clareador, tá certo? Então, deixa eu só posicionar aqui e eu já vou começar. Então, eu vou começar aqui. Eu já vou pôr pra cá o cinza ônix e o verde pântano. Eu vou começar, vou fazer aqui o chãozinho e um pouquinho do sombreado, e na parte da rosa eu faço depois, quando eu vier aqui trabalhar na rosa, tá certo? Então, eu vou fazer o pudim primeiro, porque a rosa tá por cima. Então, eu tenho que fazer o pudim, o prato, né, o chão primeiro, antes da rosa, tá bem? Então, vamos começar aqui. Vou pegar, então, aqui, eu tô usando aqui o pincel Cabo Amarelo, que é o pincel chato de cerdas. Aí você pode estar usando tamanho 10, né? Para fazer o chãozinho sombreado. Um pincel que esteja macio, não duro, né? Se ele tiver curto, ele vai manchar. Se ele tiver curto e duro, ele vai manchar o seu trabalho, tá bem? Então, aqui com a ajuda do pratinho, eu vou pegar o verde bebê. Aqui, olha, já é a pétala da rosa, né? Uma pétala da rosa. E aqui é o prato. Então, eu venho aqui no cantinho com o verde bebê. Como ele tá numa mesa, esse verde seria um tecido, né? Ele tá em cima de um tecido, de uma toalha. Então, eu coloco aqui o verde bebê. Bem molhadinho onde eu colocar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Um pouquinho mais, olha, eu dou uma batidinha no pratinho e venho colocando.
pouquinho mais. Agora, para espalhar esse verdinho para baixo, porque eu não vou fazer até aqui embaixo. Veja que aqui já tá o acabamento, é um acabamento de tecido. Eu não vou fazer aqui embaixo, né? Eu vou terminar aqui bem suavezinho. Mas aqui perto da rosa, olha, aqui tem uma sépala que vem até aqui. Aqui é o lugar que vai se aproximar mais aqui do acabamento do meu guardanapo, tá bem? Então, aqui eu não vou descer tanto. Então, aqui para dar o acabamento aqui, eu vou usar o diluente. Então, eu pego um pouquinho no pincel, bato no pratinho, coloco aqui em cima, né, da tinta que eu já coloquei, do verde, e venho fazendo um movimento circular. E vou espalhando. O diluente faz com que ele ajuda, né, a eu ir espalhar essa tinta, deixando ela mais suave. Então, para esse acabamento ficar mais suave, eu vou espalhando com o diluente ou o clareador. Se você não tiver o diluente aí, você pode estar usando o clareador. E eu vou espalhando aqui. Olha, um pouquinho mais do diluente. Não peguei mais tinta, só o diluente. Bato no pratinho. E vou terminando bem suave aqui. Aqui, como eu falei nessa parte, bom, eu vou fazer até aqui, e depois daqui pra lá eu faço quando eu for fazer a rosa. Então, eu vou pôr aqui um pouquinho do verde bebê. Bem molhadinho. Diluente no pincel, bate no pratinho. E venho espalhando. Um pouquinho mais aqui do verde bebê, nesse cantinho, porque aqui tem uma sépala que ela desce, né? Aqui. Então, eu pego aqui o diluente, coloco em cima da tinta e faço um movimento circular. Vou fazendo os movimentos. E termino aqui bem suavezinho. Aqui faltou um pouquinho do verde bebê, vou colocar aqui por cima. Aqui eu vou molhar um pouquinho mais. E agora é só espalhar com a ajuda do diluente. Sempre com movimento circular, isso te ajuda a espalhar melhor, tá bem? Agora, eu vou vir aqui, vou limpar o pincel para tirar o diluente. Veja que eu fiz esse pedacinho, né? Então, eu venho aqui com um pouquinho do aquamarina no cantinho. Olha que cor bonita. Pode ser o aquamarina, pode ser o verde bandeira.
Só que a diferença entre os dois é que o aquamarina, ele dá um acabamento, ele não é azul, mas ele dá um acabamento mais azulado. E o verde bandeira vai ficar tudo verde, né? O verde bebê com o verde bandeira vai ficar tudo verde. E como já tem verde das folhas, eu optei aqui então por usar o aquamarina para ficar mais azulado do que verde. Mas aí você vê o que você tem. Só no cantinho. Ó, vou dar uma lavadinha no pincel. Porque a intenção não é que ele desça muito, né? A intenção é que o finzinho aqui fique verde bebê. Então, eu venho aqui e dou uma espalhadinha. Agora, eu vou vir fazer tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Olha, minha flor, então, eu já coloquei aqui o verde bebê, né? Aqui a gente fez. E aqui eu passei o verde bebê embaixo do prato até aqui a espátula. Aqui, lembra que eu coloquei a fita crepe? Então, quando a gente coloca a fita crepe, deixa eu pôr pra cá aqui pra você ver. Você pega a tinta, né, bate no pratinho e você põe em cima da fita crepe e puxa pra dentro. Porque se eu levar pra fora, ela vai entrar por baixo e vai manchar seu tecido. Então, você coloca em cima da fita e puxa. Desse lado aqui vai ser a mesma coisa o sombreado, né? Que daqui pra cima também faz parte aqui da toalha, no caso, né? E aqui pra cima já é sombreado. E agora, eu vou pegar aqui um pincel menor. Esse daqui é tamanho 8. Eu vou passar o aquamarina aqui embaixo desse prato, que é a sombra, né, do prato na mesa. Então, eu venho com cuidadinho e passo aqui embaixo do prato o aquamarina e faço um ligeiro movimento circular aqui, sem trazer muito ele para baixo, né? Eu não trago muito ele para baixo. É mais para ficar mesmo embaixo do prato a sombra. E aqui é o caso que se eu achar que ele não ficar tão escuro e não der a profundidade que eu preciso, que é a sombra embaixo do prato, aí eu entro com um pouquinho do cinza ônix. Então, eu vou fazer aqui esse pedacinho. Ó, movimento circular. Vai e vem aqui embaixo do prato e para espalhar para baixo, movimento circular. Aqui faltou um pouquinho, então eu pego um pouquinho na pontinha do pincel e coloco aqui um pouquinho mais. Então, ó, vai e vem aqui, tiro o excesso no paninho e agora sim movimento circular. Olha, aqui tá o cinza ônix. Eu vou pegar uma esquinha na pontinha do pincel, vou pôr aqui nesse cantinho. Olha lá, ele já me dá uma profundidade maior, né? Ele fica um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais. Se você preferir, pode pegar um pincel menor para estar fazendo isso. Se não, pode ser qualquer tamanho aí que você consiga trabalhar, né? Eu vou passar aqui e quando eu for fazer o prato, se faltou algum pedacinho sem essa cor, então eu venho com um pincel bem pequenininho e completo com essa cor.
na hora que eu for estar fazendo o prato. Então, agora eu vou fazer toda essa partezinha aqui. E o escuro eu vou fazer, né, até o prato. Depois eu vou entrar com um pouquinho do aquamarina, tá bem? E eu já volto com essa partezinha pronta. Olha, então eu já passei tudo aqui, ó, o verde bebê. Vim com a aquamarina. E aqui embaixo do prato, o cinza ônix, né? Terminei aqui antes, né? Verde bebê e diluente. Agora eu vou começar aqui nessa partezinha aqui de cima, em cima da espátula. Dá uma lavadinha no pincel para tirar toda a cor escura, né? Que eu tava trabalhando com a cor escura. Venho então aqui no cantinho com o verde bebê. Movimento circular. E aqui, daquela mesma maneira, coloco em cima da fita e puxo. Para não entrar ali embaixo da tinta a fita. Embaixo da fita a tinta. Eu falei o contrário. E aqui, ó, de movimento circular. E agora sim eu entro com o diluente. Pego o diluente, bato aqui no pratinho, coloco em cima da tinta e não lá, né, onde não tem tinta, coloco aqui e faço o movimento circular. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Verde bebê, diluente, coloco onde tem tinta e dou uma espalhadinha. Limpo o pincel para tirar o verde. Agora venho só com o diluente, bato aqui numa parte do pratinho que tá limpo, movimento circular. Coloco em cima, né? Em cima aqui onde tem a tinta e faço o movimento circular. E agora, no cantinho, deixa eu aproveitar e já fazer aqui também verde bebê. Agora aqui eu sigo, né, o contorno aqui, um pouquinho mais. E agora sim no diluente. Diluente, bate no pratinho, coloco em cima da tinta e faço o movimento circular. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui eu quero que ele termine bem suave. Então, eu pego só diluente e vou dando acabamento aqui para ele ficar bem suave. Ó, um pouquinho mais do diluente. É só fazer bastante movimento que ele espalha. Tô trabalhando só com o diluente. Olha. Agora, no cantinho, um pouquinho do aquamarina. Nesse cantinho, limpa para tirar o excesso, que eu não quero que suba, quero que fique só no cantinho. Limpa, né, o paninho, o pincel no paninho. E espalha com cuidadinho, sem levá-la para cima. Aqui também.
limpa. E aqui um pouquinho. Lava o pincel. Dá uma espalhadinha sem levar pra cima, né? Sem levar pros lados. E aí tá pronto. Olha o nosso sombreado. Eu vou fazer agora aqui nesse ladinho aqui perto da folha. Mesma coisa, tá? Olha, então, eu terminei aqui o sombreado. Fiz até aqui só, eu não vou fazer o sombreado aqui na volta do pudim. E fiz aqui nesses dois cantinhos. Aqui são pétalas, né, da rosa. Aqui é folha. Tem essa parte aqui da rosa, mas aqui quando eu for mexer na rosa, eu venho aqui e faço o sombreado aqui, tá bem? Agora, vamos fazer aqui, passar para essa parte aqui. Agora eu vou fazer essa parte de cima do pudim, que é a parte que fica no fundo da forma, então ela é mais escura. Nessa parte aqui eu vou usar caramelo, né? Uma esquinha de marrom e se precisar um pouquinho de cerâmica. Então eu só vou preencher, essa parte aqui não tem muito o que fazer não, é só preencher. Vou puxar aqui um pouquinho pra cá. Então eu pego aqui, olha, um pouquinho do caramelo e venho preenchendo aqui o pedaço cortadinho eu faço depois. Então aqui, olha, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Eu sigo aqui o contorno do pedaço aqui do pudim. Sigo o risco certinho. E agora é só preencher, tá bem? Vou preencher aqui e já volto com ele. Sempre tendo cuidado, olha, de seguir o risco certinho, olha, o contorninho, né? Sigo o risco e é só preencher. Eu já volto com ele cheinho. Olha, então eu enchi aqui com a cor caramelo, que é a partezinha do fundo, né? Onde fica na forma, onde fica o açúcar caramelado, por isso que ele é mais escuro aqui. Aqui, para diferenciar do pedaço cortado, porque essa parte aqui também vai ser a mesma cor. Então, aqui atrás desse pedaço, eu venho com um pouquinho do cerâmica, só para escurecer um pouquinho. E dou uma ligeira escurecida aqui atrás desse pedaço. Faço um movimento circular. E puxo para cima. Ó, movimento circular. Se precisar, uma esquinha do marrom. Já vou pôr já um pouquinho do marrom. Porque esse pedaço aqui, ele tá ligeiramente levantado, né? Ele tá mais alto que esse pudim. Então, aqui, na verdade, seria a sombra desse pedaço que tá refletindo aqui. Então, por isso que aqui a gente tem que escurecer um pouquinho, tá? Agora, eu vou pegar aqui o pincelzinho 308.0, vou pegar um pouquinho do marrom, só um pouquinho na ponta. Ainda vou tirar o excesso aqui no pratinho e vou fazer algumas manchas. Não é bolinha, ó, são manchas. Ó, mancha. Algumas, poucas, não muitas. Ali venho com o pincel, que tá sujo
do caramelo, né? Dei uma limpadinha. Porque eu não quero que ele fique muito escuro. É só umas manchinhas mesmo que tem em cima do pudim. Então, aqui nessa parte eu vou usar a cor palha, ocre ouro, siena natural. Tenho aqui também o caramelo já aberto, cerâmica, o marrom e um pouquinho do jacarandá, tá? Eu não vou espalhar, vou preencher com o palha e dar alguns toques, alguns detalhes com essas outras cores que eu falei, tá? No guia de cores vai estar tudo para você aí a cor, tá certo? Então, eu vou preencher aqui, primeiro com palha. Só preencher, tá? Eu já volto com ele cheinho já. Olha, já preenchi com a cor palha. Agora, eu venho aqui com uma esquinha do ocre ouro. Vou bater no pratinho e nessa hora eu preciso de um pincel que ele esteja macio. Se for um pincel assim, olha, mais gasto, mais duro, ele vai manchar. Então, um pincel não grande. Esse meu aqui tá tamanho 8, pode ser tamanho 6 também. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma manchada nesse palha. Então, eu venho aqui, olha. Eu vou escurecer bem essa parte. Mas eu preciso dessa cor clara por baixo. Então, eu venho, olha, com o ocre ouro. E venho dando essas manchadinhas. Aqui, nessa parte central aqui, é onde vai ficar mais claro. E ao redor eu vou escurecer mais. Então, eu vou começar com o ocre ouro primeiro. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Se eu vier aqui com ocre ouro puro, vai ficar uma cor muito escura. E o pudim, né, o meinho do pudim, ele não é tão escuro. Então, eu venho aqui com ocre ouro. Aqui, ele faz uma curvinha. E aqui é o pedaço onde foi cortado, né? A parte onde foi cortada esse pedaço. Aqui a gente faz depois. Aqui também eu venho manchando. E a gente vai observando onde precisa que escureça mais. Deixa eu mudar o pratinho de lugar. Vou pôr aqui. Vou pôr essas tintas mais escuras pra cá. Vou pôr o pratinho aqui. Então, no momento eu tô trabalhando só com o ocre ouro. Faço aqui o cantinho. E mantenho essa parte mais clara. Agora, eu vou vir com um pouquinho do caramelo. Deixa eu pôr pra cá. Uma esquinha do caramelo, bem pouquinho. Dou umas batidinhas, né? Eu não venho aqui e dou pincelada. Eu venho aos poucos, ó, tirei até o excesso no paninho. Voltei no ocre ouro. O que eu quero? Tirar essa emenda clara, né? Que ficou da cor palha. Aqui, olha. Um pouquinho mais. Aqui nesse cantinho, eu vou pôr uma isquinha do siena natural. Siena. Sempre não esfrega o pincel, tá?
vai dando batidinhas. E aqui, olha, nessa curvinha eu também preciso escurecer um pouquinho mais. Sempre limpando o pincel, pegando pouco na pontinha. Porque eu preciso que fique manchinhas claras também. Aqui, nessa parte do pudim, é onde tem a profundidade, né? Ele entra aqui. Então, aqui nessa partinha eu também preciso que ele fique um pouquinho mais escuro. Então, eu venho aqui com siena natural. Dou batidinhas. Indo pra cima, né? Vou lavar o pincel. Vou pegar um pincel menor. Vou continuar aqui ainda com o siena. Agora só aqui na divisão, né? Parte de cima do pudim, aqui a parte daqui onde tem aquele buraco da forma, né? Onde fica esse formato do pudim, siena natural. Agora vou entrar com as cores escuras. Vou entrar aqui com um pouquinho primeiro do cerâmica, ó, bem pouquinho na pontinha do pincel. Vou tirar o excesso no pratinho. Venho aqui, olha. E dou umas manchadinhas. Vou pegar o pincelzinho 421, tamanho 0. Vou pegar aqui a cor marrom, vou tirar o excesso aqui no pratinho, porque o pudim, depois que ele cozinha, eu vou fazer aqui com marrom, ele fica com uma partezinha aqui cozida, né? Que é a parte do açúcar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver. Então, ele fica assim como se fosse um degrauzinho mais escuro, né? Que é o degrauzinho cozido. Então, eu venho fazendo essa partezinha com a cor marrom. Eu faço esse contorninho aqui. Estou usando aqui esse pincelzinho, mas você pode estar usando aí o chato de cerda mesmo, mais um tamanho 2. Então, ele vem aqui. E aqui um pouquinho. Posso pôr um pouquinho do cerâmica junto com o marrom, para ficar mais avermelhadinho. Tô com o marrom agora. Vou marcar aqui essa curvinha. Até aqui, mais ou menos, olha. Porque daqui pra cá, depois que ela faz a curva, aí eu não tenho mais a visão, né?
No caso, aqui tá de frente, então eu consigo enxergar essa parte. Aqui não, aqui já tá atrás, aqui, então eu não tenho mais visão dessa partezinha aqui. Então, eu faço só até a curvinha. Cerâmica. Um pouquinho mais. Marrom. Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. Eu peguei agora um pincelzinho menor, tamanho 2. Ele tá macio, né? Não tá tão duro. Então, eu venho aqui com um pouquinho do siena natural. Vou escurecer aqui um pouquinho. Aqui também. Aqui, olha, eu peguei um pouquinho do siena, vou trocar pelo ocre ouro, começar com o mais claro. Se precisar, eu coloco o mais escuro. Eu coloco aqui, porque aqui o pudim, ele vem, ele desce, né, formando uma curvatura, tanto aqui como aqui. Então, olha, eu coloco e desço, e aqui ele é mais reto. Ficou uns traços, eu venho e tiro, né? Dou uma espalhadinha. Vou pegar um pouquinho do caramelo, vou bater no pratinho. Aqui é um jogo de paciência, tá? Até a gente deixar da cor que a gente quer. Então, eu vou escurecendo e o claro, então, eu mantenho aqui nesse meio. Vou pegar aqui, então, um pouquinho mais do cerâmica. E vou acentuar aqui aquela marquinha que eu fiz. De novo, ó, um pouquinho do cerâmica, limpa no paninho. Vou dar uma ligeira escurecida aqui. E vou puxar para cima. Marrom agora. E o pudim, aqui eu vou fazer os furinhos. O pudim, ele tem esses furinhos. E aqui, os furinhos não são tão escuros. Mas aqui, né, por conta do açúcar que foi... Do açúcar queimado, né? A gente fala açúcar queimado. Ele é mais escuro. Então, aqui, cerâmica e marrom. Vou trabalhar aqui, nesse espacinho. Cerâmica e marrom. Aqui eu preciso escurecer um pouquinho mais, vou vir com cerâmica. Sempre aos poucos. Desse ladinho também. Limpa no paninho, para não ficar muita tinta no pincel. Pouquinho do marrom.
ocre ouro. Eu acho que aqui precisa um pouquinho do ocre. Subir um pouco. Ficou muito grande, né, esse espaço claro. Vamos dar umas manchinhas e agora vamos começar a fazer os furinhos. O furinho pode estar, eu posso estar fazendo com esse aqui, o 421-0, ou qualquer um, tamanho 0 ou tamanho 2, pincel chato de cerdas, tá? Eu vou começar com o ocre ouro. Eu pego aqui o ocre ouro, então eu venho aqui, olha, e faço manchas. Não é para fazer bolinhas, é para fazer manchas. Umas maiores, umas menores, que são os furinhos do pudim. Eu vou pegar a cor caramelo, porque essa parte aqui embaixo do pudim é igual. Mas aqui, por ser uma lateral que tá pegando bastante luz, os furinhos também vão ser mais claros. Toda essa lateral que ela vai ser mais clara aqui, essa parte aqui. Então, aqui, além da parte ser mais escura, os furinhos também vão ser mais escuros. Então, eu vou pegar um pouquinho do caramelo, onde eu coloquei o ocre ouro, eu venho então com a cor caramelo. Então, um pouquinho do caramelo na pontinha do pincel, aonde eu coloquei o ocre ouro. Eu venho com um pouquinho do caramelo. Veja que são manchas, né, aleatórias, não são bolinhas. Uma fica maior, outra menor. Umas bem menorzinhas. Agora, eu vou pegar uma esquinha do marrom, bem pouquinho. E sempre tem uma partezinha, né, no furinho aí, que é mais escurinho ainda. Então, eu venho com uma esquinha do marrom. Agora, eu pego o pincelzinho 0 e a cor branca. E pego aqui uma esquinha do branco, ó, só na pontinha do pincel. E dou algum, ó, não é bolinha, faço uma manchinha branca. É o brilho, né? O pudim, ele tá, a calda tá escorrendo, então ele tem brilho. Posso dar uma puxadinha, ó, para não ficar a bolinha. Tem mais coisa para fazer aqui, mas vamos compondo aos poucos. Aqui, eu tenho que fazer aqui o brilho com a cor branca. Então, eu pego aqui, ó, na pontinha do pincel, bem pouquinho, e eu venho aqui e faço aqui um filetinho com a cor branca, que também é o brilho. Então, mais um pouquinho. Eu vou fazer, não tudo, né? Eu posso fazer um pouquinho, uma manchinha, mais um pouquinho.
Isso aqui é o brilho da cauda. Vou deixar assim por enquanto. Depois que terminar tudo, a gente vê onde colocar mais brilho, né? Aqui, olha, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui o cerâmica. Dar uma acentuada aqui. Vou dar uma espalhadinha só para não ficar... Aqui embaixo, um pouquinho do siena natural, um pouquinho do marrom. Eu acho que aqui tem que escurecer um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou preencher, ó, esta parte, aqui é tudo igual, mas eu vou fazer essa parte aqui primeiro, vou preencher com palha, depois eu venho fazendo os furinhos. Olha, eu já preenchi tudo aqui com a cor palha. E agora eu vou trabalhar com ocre e ouro. Deixa eu puxar para cá essas tintas. Olha, da mesma maneira que eu dei uma manchadinha ali, eu vou manchar aqui também com a cor ocre e ouro. Então, eu pego aqui o ocre e ouro no pincel. Tô aqui com o pincel tamanho 6. Pincel amarelo de cerdas. Então, eu venho... Deixa eu puxar para cá. Vou começar aqui por cima, dando uma manchadinha com ocre e ouro. E sem apertar o pincel, olha, eu vou dando umas manchadinhas. O pincel tem que estar macio. Se for um pincel duro, vai manchar o seu trabalho. Um pouquinho mais do ocre e ouro. Bato aqui no pratinho. Agora eu venho aqui embaixo. Um pouquinho mais lá em cima. Um pouquinho aqui. Dou uma puxadinha. Olha, estou dando umas manchadinhas. Vou lavar o pincel. Vou vir agora com siena natural. Também só uma esquinha, né, na pontinha aqui do pincel. Deixa eu pôr a tinta aqui pra cima pra você ver. Peguei uma esquinha na pontinha. Bato no pratinho. E da mesma forma. Mas aí eu não venho com o siena aqui no meio, tá? É mais no cantinho, aqui embaixo e lá em cima. Essa parte aqui também não, essa parte vai ficar mais clara. Então, eu venho aqui. Um pouquinho mais. Siena natural. Caramelo, uma esquinha do caramelo, bate no pratinho. Foi muito, limpei. Venho com ocre e ouro, porque ficou muito caramelo ali, ó.
Aqui embaixo agora. Um pouquinho mais. Eu tô fazendo nesse pedacinho aqui completo, e depois eu faço tudo, tá? Vou completar aqui esse espacinho. Vou pôr um pouquinho mais do siena natural aqui embaixo. Sempre manchando, né? Não deixando a tinta, não esfregando a tinta, não deixando uniforme. É sempre manchinhas, tá? Um pouquinho mais do caramelo. E aí a gente já vou começar a fazer os furinhos para você ver. Caramelo. Pronto, o furinho eu faço aqui agora com o 421-0. Então, ocre ouro, daquela mesma maneira, ó. Uns menores, uns maiores. Uns pequenos, pega no cantinho do pincel, uns pequenos. Olha, esse aqui eu já vou fazer maior. São os furinhos mesmo do pudim, né? Observa. Ó, criouro, ó. Agora eu venho com um pouquinho do siena natural. Lembra que esse aqui eu escureci com o caramelo, porque era uma região mais escura? Aqui eu vou vir com siena natural. Não vou pôr caramelo aqui. Geralmente, assim, na parte de cima da manchinha, eu escureço, ó. Porque é a parte que pega menos luz. E daí, o branco, em cada manchinha eu vou também fazer uma manchinha branca. As manchinhas que são maiores, eu consigo fazer uma manchinha de branco maior. Nas pequenininhas, só um toquezinho, tá? Eu vou terminar essa parte aqui e já volto com essa parte pronta. É a mesma coisa, né, que eu fiz aqui, eu vou fazer no resto. Olha, então, eu terminei essa parte, eu fiz da mesma maneira. Fui escurecendo aqui e aqui em cima, primeiro com o ocre ouro, como eu fiz aqui. Depois eu coloquei um pouquinho do siena, um pouquinho do caramelo, dei uns toquezinhos, não esfreguei a tinta, né? E depois fiz os furinhos aqui, primeiro com o ocre ouro. Primeiro com o ocre ouro, mancha. Depois, uma esquinha do siena natural na parte de cima da mancha. E um toquezinho de branco para dar o brilho. Foi o que eu fiz aqui. O que eu posso estar fazendo também é pegar um pouquinho do branco, bate no pratinho e venho, ó, entre, né, os furinhos, limpa no paninho para tirar o excesso, que eu não quero que fique muito branco, somente aqui, nesse meinho. Aqui não, nem aqui, nem aqui onde eu escureci, tá? É mesmo aqui, nesse meinho só. Um pouco de luz. Limpa o pincel, dá uma espalhadinha, sem que o pincel fique, né, pegue aqui no escurinho dos furinhos, tá bem? Agora eu vou preencher aqui em cima é de caramelo, como aqui, igualzinho. E essas duas partes também é como essa daqui,
com a diferença que essa é um pouquinho mais escura que essas duas, porque ela tá lá atrás, né? Então, ela pega um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de escurinho aqui. Então, essa aqui é quase igual a esta daqui, tá bem? Então, eu vou fazer caramelo aqui e essas duas partes como essa daqui. Eu já volto. Olha, eu preenchi essa parte e aqui também preenchi com caramelo. Essa parte aqui, ela tem que ser mais escura que essa parte, um pouquinho, né? Mas ela tem que ser um pouquinho mais clara que essa parte. Então, aqui eu preenchi com palha, vim aqui com um pouquinho do ocre ouro, dei uma amareladinha nela. Agora, eu tô vindo com o siena natural. Aqui embaixo, aqui a ponta da espátula. Então, olha, eu venho aqui, ocre ouro no pincel, bato no pratinho e vou separar, né, os dois pedaços. Esse que está mais no fundo bate menos claridade e esse que está na frente vai bater mais claridade. Aqui é para ele ficar mais arredondadinho, ele ficou meio bicudinho. Então, eu vou pegar um pouquinho do siena natural na pontinha do pincel e vou arredondar ali, olha. Então, se o seu ficar meio quadradinho, você arredonda, porque a forma é redonda, né? A gente segue aqui o perfil da forma. Um pouquinho do caramelo para dar uma avermelhadinha nesse canto. Aqui também eu coloquei o siena natural nesse cantinho aqui para ficar com mais profundidade. Dou uma manchadinha. Aqui ficou bem clarinho no meio, né? Então, aqui eu deixo ele com esse pouco de clarinho ali, não tanto que nem aqui. Agora, eu vou fazer os furinhos, como esse daqui, tá? E já volto. Olha, eu coloquei o ocre ouro aqui, mas ele não apareceu muito, então eu tô colocando siena natural para fazer aqui as manchinhas. Então, eu fiz aqui com siena natural as manchinhas e vou escurecer nos cantinhos com marrom, uma esquinha do marrom ou caramelo também pode ser. Mas acho que o marrom aqui fica melhor, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho do marrom. Agora é só colocar o branquinho. E eu já vou fazer aqui também. Então, aqui vai ser claro como esse. E aqui atrás bate menos claridade, então vai ser como esse daqui, tá? Então, eu vou fazer esse e esse, tá bem? Olha, então, aqui eu preenchi com palha. Essa parte, como eu disse, tem que ser um pouco mais escurinha que essa. Então, aqui eu escureci com ocre ouro, depois eu coloquei aqui embaixo e em cima o siena natural, dei uma espalhadinha, um pouquinho de caramelo aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa, escureci aqui em cima com ocre ouro, um pouquinho de siena natural. Aqui embaixo, ele tá um pouco diferente, né? Aqui ele terminou assim reto. Aqui ele tem que ele foi cortado, né? Então, são pedacinhos de pudim que tem aqui. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu venho aqui, então, com o ocre ouro. Então, ele tem umas falhazinhas e ainda aparece aqui um pedaço da espátula, que eu vou fazer depois. Então, eu venho aqui com o ocre ouro.
dou uma sujadinha, limpo o pincel, dou uma puxadinha para cima, né, para dar uma espalhadinha. Agora eu pego siena natural, uma esquinha do siena, tem partes mais escuras. Essa parte aqui que tá sem que eu não coloquei a tinta, aqui é a parte da espátula. Um pouquinho do siena, um pouquinho do caramelo, daquele lado lá e desse lado aqui. Aqui também. Vou fazendo manchinhas, né? E aqui eu dou umas batidinhas, só para dar uma espalhadinha. Comenta aqui embaixo se você gosta de pudim. Ó, tá ficando aqui pronto quase nosso pudim. Eu gosto muito de pudim. Aliás, quando eu tava pintando isso aqui, né? Eu tava pintando, pesquisando. Gente, me deu uma vontade de comer pudim. Vou ter que fazer um pra mim. Você gosta de pudim, bem? Sempre. Meio formiga ele. Aqui eu tô trabalhando com marrom. Que tem profundidade. Mas aqui eu vou voltar a mexer, quando eu for fazer espátula, eu vou voltar a mexer aqui. Então, eu vou fazer aqui agora os furinhos, tanto desse lado como desse lado aqui. Aqui eu vou fazer com ocre ouro normal, né? E aqui, que é um pouco mais escurinho, eu vou fazer como esse daqui, um pouquinho de siena natural, com um pouquinho de marrom. Aí eu vou fazer, então, eu já volto. Olha, eu já fiz aqui, então aqui eu fiz com siena natural um pouquinho de marrom e na parte mais clara, ocre ouro e siena. Eu vou pegar uma esquinha do caramelo, em alguns eu vou pôr uma esquinha do caramelo, inclusive nesse aqui, né? Só em alguns, deixa eu pôr o caramelo pra cá. Só pra dar uma avermelhadinha. Olha, bem pouquinho, tá? Pronto. Bem, agora eu vou fazer o prato. Tem mais coisa para fazer no pudim, mas eu preciso agora fazer essa parte aqui do prato, da calda, para depois mexer mais aqui no pudim, tá bem? Então, vamos lá. Nesse prato, eu vou estar usando branco, o cinza claro e o cinza lunar. Então, para preencher o prato, eu vou pôr o pincel no cinza claro e no branco e vou preencher. Cinza claro e branco e vou preencher, ó. E assim eu vou preenchendo aqui. Cinza claro e branco. Eu vou preencher e já volto. E aqui perto da cauda, eu coloco mais branco do que cinza, olha. Mas não é para ficar branco, né? Então, eu faço a misturinha, cinza com branco, mas eu mantenho um pouquinho mais clarinho aqui perto da cauda, tá bem?
Pronto, olha, já preenchi com cinza, é o cinza claro, tá? Cinza claro, esse cinza bem clarinho aqui. Mas se eu colocar ele puro, mesmo assim ele vai ficar escuro. E aqui próximo à cauda eu não quero que fique tão escuro, por isso que aqui eu viu que eu coloquei no cinza e no branco e aqui perto da cauda um pouquinho mais do branco. Agora eu vou pegar o cinza lunar, pouquinho na pontinha do pincel e vou, porque aqui tem uma borda, esse prato tem uma borda aqui. Então eu vou vir aqui com o cinza lunar, vou montar essa borda. É uma borda fina, vai estar no risco para você, você pode estar riscando, eu tô sem o risco aqui, eu tô fazendo ao olho, né? Então você faça essa borda, risca ela e faz ficar mais fácil. Então eu venho aqui com o cinza lunar e dou uma puxadinha para cima com movimento circular, ó, bem com cuidadinho para não borrar, né? Para manter a borda ali. Um pouquinho mais. Ó. Mas eu tô observando que vai ficar quase a mesma cor do sombreado, né? O que que eu posso estar fazendo? Eu posso estar entrando com um pouquinho do cinza chumbo. Olha, eu venho com um pouquinho do cinza chumbo. Eu não queria estar usando esse cinza para não ficar, porque a espátula vai ser mais ou menos, vai ser cinza, né? Eu não queria que ficasse da mesma cor, mas não vai ter jeito. Então eu faço essa borda aqui, eu vou fazer o resto ali. E aqui embaixo também eu tenho que fazer escurinho, então eu venho aqui pouquinho na pontinha do pincel e escureço aqui embaixo. Olha, com o cinza chumbo. E aqui em cima, vou até pegar esse pincelzinho aqui, olha, 421.0, eu venho com o branco. Venho com o branco e dou uma clareada, uma iluminada aqui nessa borda. Dou uma espalhadinha no meio para unir as duas cores. Olha, então ela vai ficar escurinha aqui embaixo, branco aqui e aqui um pouquinho do... Eu usei o cinza lunar, mas eu acho que o cinza chumbo fica melhor. Então eu venho aqui com o cinza chumbo. E aí eu dou uma esfumada, né? Dou uma espalhada. Então esse é o prato. Então eu vou terminar aqui essa borda e já volto. Olha, então eu terminei aqui o prato. Fiz aqui, né, a bordinha dele, olha. Aí no risco vai direitinho para vocês, tá? A marcação da bordinha. Agora eu vou fazer a cauda, que é essa parte aqui, que ainda tá sem tinta, e depois a gente faz a espátula. Então aqui, essa cauda, eu vou preencher com o amarelo ouro.
Vou preencher aqui e já volto com você. Olha, preenchi tudo com o amarelo ouro. Agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo, vou bater no pratinho. Deixa eu puxar pra cá. E vou passar aqui, olha. Bem pouquinho, tá? Aos poucos. De novo, ó, deixa eu pôr aqui. Caramelo. Bate no pratinho. E eu venho avermelhando essa calda. Aqui é onde tem mais calda, então aqui ela é um pouquinho mais avermelhada e conforme ela vai vindo aqui pra beiradinha, ela vai clareando, né? Vai se mantendo amarelo e depois ainda vou pôr um branquinho ali. Então, eu venho aqui. Sempre que eu pego o caramelo, que eu bato, eu venho com o pincel onde já tá escuro, tá? Se eu colocar aqui, eu mancho. Então, eu venho espalhando e trazendo. Fazendo um movimento circular com o pincel. O pincel tem que ter as cerdas mais longas e macias. Pincel duro vai manchar o seu trabalho, tá? De novo, uma isca do caramelo, bate no pratinho, venho aqui no cantinho e dali eu vou espalhando. Com calma, não precisa pressa. Meu pincel tá saindo aqui umas tintinhas secas, a gente tira, senão isso aí fica, tá? De novo, ó, caramelo, bate no pratinho. Agora eu vou vir pra cá, olha. Então, aqui eu vou fazer rente aqui ao pudim, olha. Zigue-zague. Zigue-zague não, vai e vem, né? Eu já tô trocando os movimentos aqui. Olha, então eu peguei, ó, caramelo, venho rente aqui ao pudim. E daqui eu faço um movimento circular. Mais um pouquinho. Pegou muito, ó, limpa no pratinho. Aqui, olha, eu preciso também um pouquinho mais. Na quina aqui, né, do pudim. Um movimento circular. E eu vou descendo. Quase que inteiro. Um pouquinho mais. Deixa eu puxar pra cá. Pouquinho do caramelo, passa a rente ali e com a sujeirinha do pincel, então a gente vai esparramando. Aqui deu uma secadinha. Vou pôr um pouquinho do amarelo, só para dar uma espalhadinha.
Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, só uma esquinha na pontinha do pincel. Vou bater no pratinho e vou passar na beiradinha aqui, mas bem pouquinho. É bem pouquinho. De novo, ó, branco, bate no pratinho, tira o excesso no paninho. Um pouquinho mais. Sempre de pouquinho. Viu que pegou muito? Já vem com um pouco do amarelo, ouro por cima. Que não é para ficar muito branco, porque... Olha, aqui eu nem vou pôr, mais ali mesmo. Aqui tem pouco, ó, o espaço aqui é pequeno. Então, ele não tem espaço, assim, para ficar clarinho. E depois eu vou colocar uns toquezinhos do branco aqui com o pincelzinho 0. Então, você pega o pincelzinho 0, veja que o seu branco esteja bem molhadinho. Se não tiver, tampa, chacoalha, agita o vidrinho, né, o frasco, para que ele fique bem molhadinho. Vai ser melhor para você usar com o pincel 0. Então, eu peguei aqui o branco, ó, bem pouquinho na pontinha do pincel. Aí eu venho dando uns toquezinhos de branco. Que é a luz, né? Tá batendo aqui, tá refletindo. Não é no contorno todo. A gente vai fazer alguns toquezinhos, né? Em alguns lugares. Aqui um pouquinho. Posso fazer só pontinhos, olha, eu faço um tracinho, um pontinho. Vou puxar para cá. Onde a luz está refletindo. Ó. Depois, se precisar, a gente coloca em outros pontos, tá?